Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e de maneira especial, a igreja apresenta para todos nós, na liturgia, a apresentação do Senhor no templo. Como eu acabei de ler no Evangelho de hoje, a lei dizia que todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Então, no 8º dia do nascimento de Jesus, Nossa Senhora, junto com São José, eles vão ao templo para apresentar Jesus. Jesus precisava ser apresentado? Claro que não. Mas como a lei pedia, então eles foram. A liturgia de hoje, ela é cheia de muitas riquezas, muitos detalhes importantes. Tem muitos.
Vou trazer aqui alguns. Primeira coisa que nós devemos notar com essa entrada de Jesus em Jerusalém é que, pela primeira vez, Jesus entra na cidade, a cidade de Jerusalém, que é o símbolo da grande religião, da religião verdadeira. Pela primeira vez, Jesus entra na cidade de Jerusalém, a cidade santa de Jerusalém. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4, que está na primeira leitura de hoje, diz: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejas, ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Então, na cidade de Jerusalém, a cidade santa, ali está o centro de todo o culto prestado a Deus, o verdadeiro culto. E na cidade de Jerusalém, o que é que se encontra lá, onde se presta o culto? O templo de Jerusalém, onde é oferecido o sacrifício, o verdadeiro sacrifício. Então, uma outra imagem que nós tiramos disso é que Jesus entra pela primeira vez no templo de Jerusalém. Esses dias nós temos visto aí nos evangelhos Jesus, depois de adulto, ele vai nas sinagogas. As sinagogas, para nós entendermos, seria o lugar aonde não se oferece o sacrifício do Senhor. Então, nas cidades aonde os judeus estavam, teria a sinagoga, o lugar do ensinamento. Lá não se oferecia o sacrifício, mas era o lugar do ensinamento, a catequese. Se lembram que Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, entrou na sinagoga de Nazaré, e lá foi lido algumas passagens, principalmente na sinagoga de Nazaré. Ali ele lê a passagem do Evangelho de Isaías 61, e ali quando ele lê, ele se apresenta agora dizendo que ele é aquela profecia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Repousa sobre quem? Repousa sobre ele. Ali na sinagoga, lembram que Jesus expulsou o demônio de uma pessoa? Então ele vai para a sinagoga. Mas no tempo de criança, pela primeira vez, ele vai agora para o lugar aonde se oferece o sacrifício. Na segunda leitura de hoje, fala o seguinte: visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio para ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos homens, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança, nos quais referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz agora de socorrer
os que agora sofrem a tentação. Naquele templo, aonde o sacrifício antigo é oferecido, agora aquele que vai oferecer o verdadeiro sacrifício, ele é levado por seus pais. E ele entra no lugar aonde o sacrifício antigo é oferecido. E na cidade de Jerusalém, é ali que ele se oferece como sacrifício, na cidade de Jerusalém. Embora ali o sacrifício de Jesus tenha acontecido fora dos muros de Jerusalém, mas ele estava ali no monte, o Monte Sião, o Monte Moriá, o lugar onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, e Deus não permitiu que isso acontecesse, a morte de Isaac. Deus provou Abraão, foi nesse monte. E nesse monte, onde o templo foi construído, ali no Monte Sião, que é o Monte Moriá, Jesus se oferece como sacrifício pela nossa redenção, como está falando aqui na carta aos Hebreus. Esse templo simboliza a Igreja Católica. É na Igreja Católica que se oferece o verdadeiro sacrifício, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como a Igreja Católica, ela é o símbolo da esposa que aguarda o esposo, a noiva que aguarda o noivo. Então, ali em Jerusalém, nesse local, no Templo de Jerusalém, que é o templo, que é o símbolo da esposa e do esposo, a igreja hoje nos coloca com aquelas velas. Olha o significado das velas. A vela significa a esposa que aguarda com a lâmpada acesa a vinda do esposo. A Igreja Católica é maravilhosa, meus irmãos. E como neste dia é o dia em que Jesus se encontra também com Simeão e com Ana, é o símbolo do Antigo Testamento agora que vai se dar com a presença do Salvador, aquele que o povo esperava. O Messias esperado, meus irmãos, pelo Antigo Testamento, agora ele se faz presente na pessoa daquele menino que está nos braços da Virgem Maria. E o que tudo isso tem a ver conosco? É algo muito importante. Se Jesus é apresentado no templo, isso significa que todos nós devemos também ser apresentados a Deus. Claro, dizer que é apresentado no templo quer dizer que está sendo apresentado a Deus. Todos nós devemos ser apresentados a Deus. E como é que acontece a nossa apresentação a Deus? No batismo. A Igreja Católica agora se torna o centro de todas as religiões, porque o verdadeiro Salvador é aqui que ele se faz presente. Por isso que várias vezes eu já disse que Jesus é católico. Ele é católico porque ele é o fundador da Igreja Católica. Então todas as religiões agora devem se voltar para o Cristo, o Senhor. E essa passagem, ela se dá através do batismo, quando
as pessoas reconhecem que Jesus é o verdadeiro Deus, que Ele é aquele que tira o pecado do mundo. E é pelo batismo que nós somos redimidos das nossas faltas, daquela falta que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. O homem novo se faz pelo batismo. Vocês compreendem? Então, hoje é um dia de nós lembrarmos o nosso batismo, porque foi ali que nós nos tornamos consagrados ao Senhor. A consagração nossa a Deus, ela se dá pelo batismo. Hoje é o dia do consagrado. Então lembremos quantas religiões, ou quantas congregações religiosas que hoje fazem a renovação dos seus votos, votos de fidelidade a Deus, o voto de viver a castidade, a pobreza e a obediência. As comunidades, as novas comunidades, também muitas fazem o seu compromisso. Canção Nova hoje, todos nós da comunidade fazemos o nosso compromisso no dia 2, compromisso de fidelidade ao Senhor. Levando em conta, meus irmãos, as nossas faltas. Sim, nós não somos perfeitos. Mas nesta consagração, nós estamos dizendo a Deus, Senhor, embora sejamos fracos, hoje nós renovamos esse compromisso de sermos inteiramente Teu, Senhor. Hoje é o dia em que as mães deveriam consagrar os seus filhos. Já foram batizados? Sim, já foram batizados. Os que não foram batizados precisam ser. Mas os que já foram batizados, consagrem-se a Deus. Sejam de Deus. A consagração significa que nós estamos dizendo que nós somos de Deus, que nós somos inteiramente de Deus. Eu acho interessante que tem aquela consagração, tem muitas consagrações que são feitas a Nossa Senhora. Quando eu falo muitas consagrações, porque tem geralmente aquelas orações de consagração à Santíssima Virgem. Uma que se destacou muito é a consagração à Nossa Senhora, através daquele método de São Grigom Maria de Montfort. E às vezes eu fico vendo tanta burrice por parte de pessoas que dizem assim, não, isso é uma coisa muito séria, eu acho que eu não vou me consagrar agora não. Meu Deus, quanta burrice. Você não quer ser de Deus por meio de Nossa Senhora, então você está dizendo que é uma coisa muito séria? É muito séria mesmo. Então você quer levar a sua vida na barganha? Me desculpe eu dizer assim. Você quer levar a sua vida na brincadeira? Imagina você se consagrar a Deus por meio da Virgem Maria? Ter a proteção da Virgem, a bênção da Virgem. Meu Deus do céu. Às vezes há um rigorismo que acaba nos levando à perdição eterna. Hoje é um dia de consagração, de renovação da nossa consagração. Vamos hoje participar da Santa Missa. Hoje, domingo, dia do Senhor, lembrando dessa entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada de Jesus no templo, a consagração de Jesus como o primogênito. Lembremos que ali naquele templo, Jesus, ele foi onde aconteceu o sacrifício. Agora, o sacrifício do Antigo Testamento, ele vai desaparecer porque nós teremos agora o novo sacrifício, o sacrifício da nova e eterna aliança. O Senhor que se dará por nós, que morrerá por nós e nos dará salvação. Ele que abre as portas do céu, ele que mata a morte, nos dando vida eterna, ele que destrói as ações do diabo. Vamos lembrar disso
no dia de hoje. Quando você participar da missa, aí na sua paróquia, vendo aquelas velas acesas, lembre-se que Jesus é a luz do mundo, que ele veio iluminar as trevas. Se lembram lá na missa do dia da vigília de Natal, que lá diz que a luz brilhou nas trevas. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Então lembremos, a luz é Jesus Cristo, ele que é apresentado e que realmente ele tire de dentro de nós todas as trevas. E lembremos o nosso batismo. Lembremos que nós somos de Deus e lembrando o nosso batismo, lembremos que nós somos consagrados. Que dia maravilhoso! Participe bem da celebração da Eucaristia. Louve, bendiga, agradeça a Deus por você ser católico. Porque aquele que entrou pela primeira vez na Cidade Santa, aquele que entrou pela primeira vez no Templo de Jerusalém, ele é o Salvador do mundo e é ele que funda a Igreja Católica. E depois de ouvirmos a homilia que o sacerdote fará, ficaremos todos de pé e ali professaremos a nossa fé. Lembramos que na profissão da nossa fé, além de nós dizermos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, creio no Espírito Santo, nós falamos creio na Igreja Católica. Não é outro nome que é dado. Creio na Igreja Católica, onde Jesus é o fundador dessa igreja. Mais uma vez eu digo como é bom ser católico. E depois de participarmos ali, Jesus é oferecido em sacrifício e depois nós nos alimentaremos do Senhor, o pão descido do céu. Eis que sou a verdadeira comida, eis que sou a verdadeira bebida. Está lá no capítulo 6 do Evangelho de São João. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Nos capítulos finais dos 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos Jesus instituindo o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. E ali nós nos alimentamos do corpo do Senhor. Que dia maravilhoso, meus irmãos. Vivamos este dia com muita alegria. Muito obrigado, Nossa Senhora. Muito obrigado, São José, que levaram Jesus ao templo para ser apresentado ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.